Olá pessoal, meu nome é Pedro, eu sou professor da Rede Estadual de Ensino, atuo na Escola Estadual Dr. Wilker Manuel Neves, na cidade de Olímpia, e hoje eu vim ajudar os meninos a fazer um trabalho aí sobre pensamento filosófico, né, e tudo aquilo que reflete na implementação das escolas cívico-militares, principalmente no estado de São Paulo. A gente vai começar fazendo algumas perguntas para eles sobre as escolas cívico-militares e como isso afeta nos alunos e nos professores. Qual é o objetivo principal das escolas cívico-militares no Brasil e como isso se reflete na prática pedagógica? Bom, o objetivo das escolas cívico-militares no Brasil, primeiramente, a gente precisa destacar que uma escola cívico-militar ela é diferente de um colégio militar. O colégio militar, ele existe no Brasil já há muitas décadas, né? Desde que os militares tomaram o poder durante um período sombrio da nossa história. E o colégio militar, ele visa outros intuitos, né? A escola cívico-militar, o cívico que vem antes, ele não é à toa. Então ele mescla ainda aquela parte mais civil, mais humana, com a parte militar. Mas respondendo à pergunta, o objetivo da implementação das escolas cívico-militares é principalmente auxiliar os professores e os coordenadores e os funcionários da escola em relação à disciplina dos alunos. Então acredito que dentre os interesses, o maior interesse seria cuidar da disciplina dos alunos com a ajuda da Polícia Militar. Entendi. E como a estrutura militarizada dessas escolas iria influenciar na formação de identidade dos alunos? Bom, eu acredito que com a implementação das escolas cívico-militares, a gente comece a observar uma poda na identidade. Porque a escola, ela não tem só a base, né, curricular, ela não tem só esse papel de formar cidadãos críticos, mas também de ajudar os alunos, principalmente na fase do ensino fundamental, que é a fase onde o aluno está construindo a identidade dele, construindo seus gostos, a sua orientação, as suas crenças, a sua fé. E o aluno ele passa 8 horas do dia dentro da escola, então é o espaço que ele tem para literalmente se expressar e expressar os seus interesses individuais. Então, quando a gente implementa uma escola cívico-militar, vem o interesse da polícia, vem o interesse do Estado em cima, e eu creio que essa militarização das escolas, ela venha literalmente nesse sentido de cortar e de podar esses pensamentos que, para a polícia e para todo esse pessoal que tem um viés ideológico puxado para o centro-direita, visa cortar e podar. Então eu acredito que nessa questão de identidade não vão caminhar lado a lado, né? A criança e o adolescente teria mais ali uma liberdade de expressão se a escola não fosse militarizada, né? Visto que as escolas militares, elas precisam de uniforme regrado, tem horário para tudo. Não que a escola não siga regras, a escola segue regras, sempre seguiu. Mas a partir do momento em que a escola ela começa a impor como o aluno se veste, como o aluno se comporta, como o aluno se expressa, a gente não está dando o espaço e nem o tempo para o aluno poder se expressar da forma individual. Construir aquilo que é dele, né? Isso. Já que é inato. Sai disso. E de que maneira essas escolas cívico-militares elas abordam as questões relacionadas à disciplina e à obediência comparando com as escolas tradicionais? Bom, eu nunca tive uma experiência de fato numa escola cívico-militar, né? A gente teve somente alguns boatos, algumas falas que não eram oficiais, né? Extraoficiais. E tem tramitando na Câmara dos Deputados e no Senado todo esse projeto de lei. Mas eu acredito, como foi explicado na escola em que eu trabalho, que a polícia, quem vai trabalhar ali dentro da escola cívico-militar são policiais da reserva, então são policiais que não estão ali em exercício, eles não portam armas, eles usam sim ali a sua farda e tudo mais, mas eles estão ali como se fosse um braço direito da vice-direção hoje em dia. A vice-direção hoje em dia, ela tem um papel de atuação muito forte na busca ativa da vida pessoal entrelaçada com a vida pedagógica desse aluno. Então, se ele está faltando muito, o vice-diretor vai atrás de saber o porquê. Se o desempenho dele está caindo, o vice-diretor vai atrás de saber o porquê.
e principalmente o comportamento, né? Existe um projeto hoje dentro do estado de São Paulo que chama Conviva, com os vice-diretores e com os acolhedores, que são grupos de alunos que auxiliam o vice nessa função. E o Conviva, ele atua basicamente nisso, nesse meio de campo, entre a vida pessoal do aluno e no que reflete ali dentro da escola. E o policial na escola cívico-militar, ele, em tese, né, na teoria, ele participa dessa parte. Ele não entra na parte pedagógica, ele não mexe na base curricular, então ele não fala qual é a matéria que você vai dar, qual é o componente que você vai lecionar, nem o que você vai abordar, nem o assunto que você vai abordar na sua aula. Mas em questões de disciplina, de briga, de comportamento mesmo, é onde o policial ali, ele vai atuar. Entendi. E qual você acha que são as percepções dos alunos que vão estudar e dos pais sobre a militarização desse ambiente escolar? Existem resistências ou você acha que é uma maior aceitação? Tá. Para mim e para a maioria das pessoas, dos profissionais, é muito claro que existe sim uma resistência, principalmente da parte dos alunos, que é a parte mais afetada. Não digo prejudicada, mas afetada. A parte dos alunos ainda tem muita rejeição, muita resistência. Os pais e os professores, em sua maioria, eles aderem bem à ideia da militarização das escolas, da implantação dessas escolas cívico-militares, porque, como eu disse, a gente vem de uma base da educação onde literalmente estamos cansados, né? Cansados de desordem, de bagunça. Porém, acredito eu que a chave para mudar isso, ela não é colocando a polícia dentro da escola, porque a gente sabe o que a polícia faz na rua. Então, eu acredito que os alunos vendo, né, e refletindo sobre a atuação do policial na rua, na sua comunidade, principalmente na comunidade em que a minha escola atende, que é uma comunidade carente, né, e até marginalizada ali, o que eles vão pensar? O primeiro pensamento dos alunos é: do mesmo jeito que a polícia trata eu e os meus iguais, né, eu e os meus pares na rua, eles vão ter aval para fazer na escola. Então essa rejeição dos alunos vem muito disso. E para os professores e para os pais vem como um suspiro de alívio, como se fosse tirar aquele peso de precisar resolver conflitos, de precisar mediar conflitos e jogar nas costas do policial de reserva que vai estar trabalhando nessas escolas. Então tem uma adesão, sim, das partes interessadas, que são os pais e os professores, né, a comunidade escolar, porém os alunos não aceitam, eles rejeitam bem a ideia. Isso meio que afastaria os alunos da escola. Com certeza, inclusive tem dados. Então, pessoal, eu não tenho dados, assim, estatísticos da fonte, né, desses dados, mas eu vi uma pesquisa uma vez, principalmente quando eu estava tramitando toda essa parte, né, de implantação lá na escola em que eu trabalho, no Wilkin, eu pesquisei bastante e eu vi que tem dados de algumas escolas, principalmente no Distrito Federal e no Paraná, né, que é onde tem a maioria das suas escolas com esse modelo de educação, né, esse modelo educacional, em que há uma taxa de evasão escolar muito grande a partir do momento em que a escola ela deixa de ser aquela escola tradicional pública, né, para ser a escola pública cívico-militar. Então, eu acredito que na prática é bem isso. A polícia ela entra por um lado, entra por uma porta, e o aluno sai pela outra. E você acha que essas escolas cívico-militares elas lidam bem com a diversidade, com a inclusão de diferentes grupos sociais? Com certeza não. Com certeza não. A gente já observa isso na rua, né? A represália da polícia, principalmente com manifestação estudantil, de grêmio estudantil nas universidades. A gente sabe qual é o papel da polícia, né? Conter a baderna em que as escolas e universidades públicas fazem. Mas quando a gente fala de identidade de gênero, orientação, às vezes até um modo em que eu quero expressar o meu cabelo, utilizar um boné, um óculos mais diferente, com certeza os policiais, né, eles vão sim ali não se intrometer, mas como as regras são outras, tem que usar farda, a menina tem que estar de coque, o menino não pode ter o cabelo grande. Eu acredito que esses fatores que ajudam as crianças a expressar a sua identidade, a polícia ela vai podar. Então, eu acredito que é mais ou menos nesse sentido. Do mesmo jeito que existem regras, eles vão bater muito nessa tecla. Então, não pode usar um boné, não pode ir a unha pintada dessa cor. A gente sabe que não é nesse extremismo,
mas na prática é bem diferente. Esses, então, seriam os primeiros que seriam um pouco afastados do ambiente escolar. Com certeza. Para mim, a parcela ali que foge, né, da heteronormalidade ou até da branquitude mesmo, vão ser a primeira parcela a se afastar da escola. E você, como educador, qual você acha que seriam os principais desafios enfrentados por educadores que trabalham nas escolas cívico-militares? Eu acho que o principal desafio de um educador que trabalha na escola cívico-militar é ter um debate claro e um consenso claro com a polícia dentro da escola. Porque nós que estudamos para ser professores, né, investimos nosso tempo em cursos, em palestras, em faculdades, a gente aprende muito a driblar as ocorrências e as situações que tem dentro da escola com educação, com métodos pedagógicos, com metodologias ativas, com uma comunicação não violenta. E a gente sabe que, historicamente e socialmente, a polícia ela vem totalmente o contrário disso. E, bom, como eu já citei em algumas respostas anteriores que eu dei na entrevista, o histórico entre policial e professor não é muito bom, né? Desde das greves estudantis, das greves dos professores, que reivindicam melhorias para o sistema, e a polícia, como serve de braço direito para o sistema, do mesmo jeito que poda alunos, eu creio que vai podar professores, porque muitos desses policiais, muitos desses militares, vêm de uma herança militarizada, né, lá do centro-direita, que acha que o professor ele é um agente de doutrinação dentro das escolas. Então, enquanto a visão do professor for essa pelo policial, eu acredito que o maior desafio nessas escolas vai ser a clara comunicação entre a polícia e os professores. Entendi. Você acha que essas escolas cívico-militares elas contribuem para a gente construir cidadãos mais críticos? Ou ela tende a reproduzir um modelo de cidadania mais passiva, pessoas mais padronizadas? Com certeza, eu concordo com a última frase. Eu acredito que a escola cívico-militar ela contribua para a cultura de massa, né? Para o pensamento crítico, jamais. Como eu já disse também anteriormente, acredito que a polícia e o sistema não está interessado em formar cidadãos críticos. Se fosse assim, nós teríamos hoje uma base nacional comum curricular que não diminuísse as aulas da parte de humanas. Então a gente vê aí a diminuição aumentando cada vez mais das aulas de história, de filosofia, de sociologia, que são componentes curriculares que ajudam o aluno a desenvolver esse pensamento analítico e esse pensamento crítico. Quando o aluno ele perde o poder de se manifestar, ele perde o poder de manifestar a sua identidade, de manifestar a sua opinião, não é que ele vai sofrer uma represália, né? Não é isso, não é demonizando e nem fazendo terrorismo em cima das escolas cívico-militares. Mas o meu ponto é, quando o aluno ele deixa de participar dessa manifestação individual dele e começa a se manifestar igual a todos os outros, crítico ele não está sendo, e analítico muito menos. Então eu acredito que não contribui para uma formação de cidadãos críticos. Agora indo para o lado de aprendizado, você acha que os efeitos dessa militarização no desempenho acadêmico dos alunos, eles melhoram ou há dados que comprovem que há uma melhora? Bom, do mesmo jeito que eu vi pesquisas falando sobre a evasão escolar, eu também vi pesquisas em escolas cívico-militares que deram super certo. Escolas cívico-militares que tinham rendimento, aqui principalmente no estado de São Paulo, em Saresp, em Saeb, né, que são indicadores de aprendizagem, que estavam lá embaixo e depois que a escola cívico-militar foi implantada, subiu exponencialmente. Mas eu acredito que assim como qualquer informação, né, principalmente quando você está dentro, você conhece, você começa a entender como funciona, assim como qualquer dado que a gente vê, eu acredito que não que seja manipulável esses dados, mas que esses dados não sejam dados reais do dia a dia e que a intencionalidade não seja no resultado em si, mas que a intencionalidade da escola seja no aprendizado. Então, pegar uma escola, colocar nas rédeas da polícia e fazer por medo ou por opressão com que eles tenham uma nota boa para popularizar esse modelo de ensino é ótimo e é fácil.
mas perde-se a intencionalidade, porque nem sempre um bom resultado em SAEB significa dar aprendizagem no dia a dia, né? Então eu acredito que seja isso. Vale ressaltar também que eu já vi fontes dizendo que muitas escolas, ao se tornarem cívico-militares, ou escolas cívico-militares, recebem mais verbas e têm mais acesso a fazer investimentos. Sim, com certeza. A escola cívico-militar, a intenção nunca foi esses resultados que eu disse. Nunca foi aumentar a SAEB, nunca foi aumentar a SARESP, nunca foi em escolas de ensino médio buscar boas aprovações. Como tudo no Brasil hoje em dia, né, quando se trata de política pública, precisa ter um interesse do Estado e um interesse da população para que essas escolas elas recebam uma injeção de investimento muito grande. Então, para se ter uma escola cívico-militar, vou citar o caso da onde eu trabalho. A minha escola ela precisaria passar por toda uma reforma, ela precisaria ser climatizada, já que nós vivemos no interior de São Paulo, então as nossas temperaturas estão cada vez mais altas, e os alunos eles serão obrigados a usarem calça, moletom, a usarem a farda, né, a usarem uma blusa mais comprida, eles só podem utilizar short em dias e aulas de educação física, então a escola deveria ser toda climatizada, toda remodelada e replanejada para conseguir receber esse modelo de ensino cívico-militar. Para que isso aconteça, a escola precisa receber um investimento. Então a gente vê, principalmente na cidade de Olímpia, o interesse, né, dos políticos aí, dos sargentos da vida, em receber essa verba para aplicar nas escolas, né? Aplicar nas escolas. É isso. Entendi. E para finalizar, como você vê o futuro das escolas cívico-militares no Brasil, considerando as mudanças nas políticas educacionais e sociais? Bom, eu acredito que as escolas cívico-militares elas estão vindo cada vez mais forte, e se a nossa classe e a classe de vocês estudantes não se unirem e lutar contra isso, eu acredito que a gente vai sofrer mais uma vez uma represália. Nós já tivemos escolas e nós já tivemos um país inteiro no comando das mãos dos militares e a gente sabe onde isso parou. Então eu acredito que para não cometer os mesmos erros, a gente precisa olhar para trás com reflexão. E eu acredito que dentro de uma escola cívico-militar não vai ser de agrado dos policiais que trabalham nessas escolas, por exemplo, ouvir uma manifestação onde precisa se falar da ditadura, precisa se falar sobre como é o tratamento policial nos pretos, nos favelados. Eu acredito que vai para um lado muito, muito pessoal. Então eu acredito que a força dos estudantes e a força dos professores da classe pedagógica, ela consegue sim ter voz e derrubar todo esse projeto de lei. Entendi. Obrigado então pro Pedro, obrigado para você que está assistindo e tchau, tchau.